Hold on. Hold on. You are not alone. Olá, muito boa tarde, início de noite para você que está em casa nos acompanhando. Estamos começando mais uma segunda-feira aqui o nosso programa Palavra Viva, um programa lá da Segunda Igreja Batista em Mossoró, né? Então, seja muito bem-vindo à TV Mossoró, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Aproveita que o programa está começando agora e avisa para os seus amigos, avisa para os seus familiares que está começando o programa Palavra Viva, manda todo mundo sintonizar na TV Mossoró. Lembrando que a TV Mossoró é o canal 7 na TV aberta, para você que tem TV aberta aí, ou para os seus amigos e familiares, e também na TV a cabo, na TCM, é o canal 24, tá certo? Então, manda todo mundo ligar aí na TV Mossoró. Como você já sabe, você que tem acompanhado o nosso programa, toda segunda-feira nós estamos trazendo um tema novo para debate aqui no nosso programa, a fim de ajudar você na sua caminhada cristã, né? A fim de fazer você aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que ela ensina a respeito de alguns temas. E hoje nós vamos falar de um tema muito curioso. Hoje nós vamos falar sobre o diabo. Mas como assim, né? Você pode se perguntar, vocês vão falar sobre o diabo? Vocês não são cristãos, vocês deviam falar de Jesus, né? Claro que nós falamos de Cristo e Ele é o centro de tudo aquilo que a gente tem falado. Mas, para que nós possamos aprender um pouquinho sobre a nossa caminhada cristã, sobre aquelas coisas que podem acabar atrapalhando a nossa vida cristã, é importante que nós aprendamos sobre tudo aquilo que a Bíblia fala sobre isso. E o diabo é uma dessas coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada cristã, um dos inimigos da fé. Ao longo das semanas passadas, nós estivemos estudando aqui os inimigos da fé. Já estudamos sobre a nossa carne pecaminosa, vocês viram o que é isso há algumas semanas atrás. Já estudamos sobre o mundo também, esse conjunto de valores pecaminosos que acabam nos afastando de Deus, que é um outro inimigo da fé, e hoje o terceiro inimigo da fé, que é justamente o diabo. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, que é para ajudar você que está em casa na sua caminhada com Cristo, tá certo? Na sua caminhada cristã. Mas antes da gente começar falando sobre esse tema, eu quero convidar você a orar conosco. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com o Senhor, pedindo para que Ele venha trazer ensinamento nas nossas vidas, que Ele possa trazer esclarecimento da sua palavra para os nossos corações, tá bom? Faça essa oração comigo. Senhor, obrigado por mais uma segunda-feira, obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado essa pessoa que está agora, nesse momento, na frente da televisão para nos assistir. Muito obrigado por cada pessoa que está ligado, Senhor Deus, na TV Mossoró nesse momento. E nós queremos te pedir pela vida dessa pessoa. O Senhor conhece, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. O Senhor sabe do que cada um precisa. E o Senhor sabe aquilo que se passa nos nossos corações. Então nós te pedimos que o Senhor venha tirar tudo aquilo que atrapalha nosso relacionamento contigo e que o Senhor venha a nos trazer grandes ensinamentos, grandes verdades sobre a tua palavra, a fim de que nós possamos ser servos teus em todos os lugares e em todos os momentos, que nós possamos aprender da tua palavra e viver a tua palavra acima de todas as coisas, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. O programa hoje está só começando e, como é de costume, nós sempre trazemos uma enquete para você responder.
e concorrer a um prêmio, tá certo? Todo mês nós sorteamos um prêmio aqui e dessa vez não vai ser diferente, né? Semana passada saiu já um sorteio e essa semana nós estaremos dando início a um novo sorteio. Então, para você participar, você só precisa responder a pergunta que nós vamos colocar na sua tela agora. Quem é o pai da mentira? Você sabe quem é o pai da mentira? Se você não sabe, pergunta para um amigo, pergunta para o pastor, pergunta aí para quem você quiser quem é o pai da mentira, vai pesquisar e responde. Para você responder é muito fácil. Você pode ligar ou você pode falar pelo WhatsApp, aquele aplicativo de mensagens instantâneas, né? O número está aqui embaixo aparecendo na sua tela, 98633-6215. A pergunta é muito fácil, hein? Quem é o pai da mentira? Se você sabe, liga ou manda o WhatsApp para 98633-6215, porque ao final de um mês nós estaremos sorteando aqui um brinde maravilhoso. Esse mês nós vamos ter uma Bíblia, vamos ter um DVD também do Cidade Viva, que estaremos sorteando para você que está em casa, mas só se você ligar e responder corretamente a pergunta, tá certo? Então vai fazendo sua pesquisa e não deixe de ligar e participar do nosso programa. Lembrando que você não precisa somente responder a enquete, você pode também falar conosco, trazendo a sua pergunta, a sua dúvida, ou então trazendo a sua opinião sobre o programa, dizendo aquilo que você deseja que nós estejamos debatendo aqui. Então nós estamos aqui para ouvir sua opinião. Se quiser falar com a gente, esse é o mesmo número, tá bom? 98633-6215 para você entrar em contato conosco. Agora nós vamos conferir um clipe do Estênio Márcios. O Estênio Márcios, ele esteve na nossa igreja esse final de semana. Tivemos um congresso falando sobre a adoração além da música. Foi um congresso muito abençoado. O Estênio Márcios, ele é um homem de Deus, um homem que trouxe muitos ensinamentos para a nossa igreja e para todas as pessoas que estavam ali aprendendo sobre esse tema. E eu quero deixar você com a participação que ele fez aí no nosso congresso, Adoração Além da Música. Nós vamos curtir uma música dele muito bonita, com uma letra incrível, que eu quero que você preste bastante atenção agora, tá bom? Não saia daí, preste atenção nessa letra, assista esse vídeo e na volta a gente vai dar prosseguimento aqui no nosso programa, tá bom? Confira aí. Pois o Verbo eterno que tudo criou está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. Então se fez um mar de asas estendidas, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas me chama a seus nomes, está partindo agora. E quem é que não chora? Partiu foi por amor. Foi, se esvaziou, semelhante a servo se tornou, semelhante a homem se tornou, foi reconhecido como um de nós, foi e se humilhou, sendo obediente até morrer, uma morte horrível na maldita cruz, e por tudo isso Deus o exaltou. Joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. Toda glória é seu direito, todo poder em suas mãos. Volta ao Pai e traz no peito um povo resgatado por amor. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus.
nome dele é Jesus. Toda glória é seu direito, todo poder em suas mãos. Volta ao Pai e traz no peito um povo resgatado por amor. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. É isso mesmo, esse foi o Estênio Márcios, que esteve esse final de semana lá na Segunda Igreja Batista em Mossoró, né, lá na nossa igreja. Inclusive, esse vídeo foi gravado lá durante o congresso Adoração Além da Música, né? Veja que música fantástica do Estênio Márcios, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida dele e o seu ministério. Pessoal, não esqueçam da nossa enquete, hein? Olha só qual é a pergunta, como ela é fácil. Vai aparecer aqui na sua tela. Quem é o pai da mentira? Você sabe quem é o pai da mentira? Se você sabe, responde. Se não, vai dar uma pesquisada, pergunta para quem sabe e liga para 98633-6215 ou então manda um WhatsApp. Olha só o que é que você vai ganhar se você ligar e participar. O que é que você pode ganhar, né, se você for sorteado? Olha só que presentes bacanas aqui. Um DVD do Cidade Viva, grupo excelente musical, um CD do Jonatas Fonseca e uma Bíblia Sagrada, certo? Tudo isso vão de presente para você lá em nome dos Ovos Filadélfia, né? Que inclusive estão nos ajudando aqui no nosso programa. Queremos mandar um abraço para todo mundo que faz aí Ovos Filadélfia, certo? Que realmente são muito bons, tá certo? E eles vão presentear você ao final de um mês com esses presentes se você ligar e participar da nossa enquete, tá bom? Então a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos ter o pastor Alaná participando aqui do Povo Responde. Vamos ter as entrevistas que nós fomos fazer nas ruas também. Vamos ver a opinião de algumas pessoas sobre o tema do nosso programa de hoje, tá certo? Então tem muita coisa para acontecer. Tem PGM também no terceiro bloco. Enfim, o programa tá repleto. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e você não vai sair daí, tá bom? Vai continuar nos acompanhando, ligando e participando da nossa enquete. Até já! Eu estou aqui para convidar você, galera adolescente dessa cidade tão querida, a estar participando conosco nas quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos uma programação especial, temos um ministério chamado Rede 3D, que é um ministério de adolescentes. Rede 3D é uma rede em que a letra D significa exatamente decidir, divergir e dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é um trabalho em que está voltado para o público entre os 12 aos 17 anos, a turma adolescente, em que numa linguagem bem contextualizada para ele, nós vamos estar falando da palavra de Deus, o amor de Cristo Jesus para a sua vida. Venha estar conosco, será um prazer recebê-los aqui e que Deus abençoe a sua vida. Esperamos por você. Venha fazer parte dessa rede, todas as quintas-feiras às 19h30, na Segunda Igreja Batista em Mossoró. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Às 19h30 aqui na CBM tem o nosso Rede 3G. Nosso Rede 3G. E você é o nosso convidado. Você está convidado aqui. Nós esperamos você. Esperando você aqui. Vem! Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso.
fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Estamos de volta aqui no programa Palavra Viva, tá certo? Eu quero lembrar você da nossa enquete. Quem é o pai da mentira? Você sabe? Liga pra gente, 98633-6215. Você pode concorrer a prêmios muito bacanas aí que estão sendo oferecidos pra você pelo Ovos Filadélfia, tá certo? DVD do Cidade Viva, CD do Jonatas Fonseca e uma Bíblia Sagrada, tá bom? Então todos esses prêmios podem ir aí para a sua casa. Pessoal, nós estamos aqui no segundo bloco do nosso programa Palavra Viva, onde nós temos tradicionalmente o quadro Povo Responde. E hoje nós, não poderia ser diferente, né? Nós somos às ruas, coletamos as opiniões de algumas pessoas sobre o tema do nosso programa. Nós fizemos a seguinte pergunta para as pessoas na rua: você acredita que o diabo existe? E outra coisa, você acha que o mal ele veio do diabo ou é uma coisa que nasce no próprio coração das pessoas? Vamos ver o que as pessoas responderam, o que as pessoas acham sobre isso. Na volta, Pastor Alaná vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Confira aí as opiniões. Você acredita que o diabo existe? Às vezes eu acredito que sim, às vezes eu acredito que não, porque é uma coisa que a gente não tem certeza que existe. Sim, eu acredito que sim. E a maldade no mundo, ela vem, vocês acreditam que ela vem do diabo ou ela vem do coração do homem? A maldade, eu acho que ela vem do nosso coração. Eu também acho que vem do nosso coração. Com certeza o diabo existe. A própria Bíblia ela testifica a existência do diabo. E a maldade, eu creio que a partir de quando o homem caiu, a semente do pecado entrou no coração do homem, a maldade passou a habitar também no homem. E ela passa a ser vencida através de Jesus Cristo. Quando nos entregamos a Ele, a gente passa a vencer essa maldade, passa a vencer o pecado. Eu acredito sim que o diabo existe, porque assim como existe o bem, também existe o mal. Então, para aquelas pessoas que acreditam no bem, elas também devem ter na sua consciência que o mal também deve existir. E que a maldade, ela vem sim do coração das pessoas. Porque eu vejo que a cada dia mais que se passa, a nossa sociedade, ela está cada vez mais ligada aos pensamentos ruins do que fazer o bem para com todos. Então, existe sim. Rapaz, eu acredito que o diabo existe. E a maldade vem da parte dos dois, tanto o homem como o diabo. Eu não acredito que exista diabo ou nenhuma força do mal. Eu acredito que a maldade vem do coração do homem. E assim, não que seja um fator predominante, mas eu acho que a atual corrida pelo ouro dentro da sociedade, ela já influencia bastante a ambição, que nos faz a ter algumas ações um pouco drásticas que acaba machucando outras pessoas, tanto fisicamente, psicologicamente, etc. Acredito sim que existe a força do mal, sim. E o mal vem do inimigo mesmo, não vem do homem. Só que o homem muitas vezes abre as portas para que esse mal entre, sabe? Deixa espaço, mas que o inimigo atenta muito. Ele que quer invadir, ele que invade, sabe?
O homem nasce perfeito. Eu acho que é do coração do homem, sabe? O homem já nasce com aquele instinto, o homem ou mulher, seja quem for, nasce com aquele instinto. Eu não acredito que a pessoa nasça com um demônio, com sei o quê, eu não acredito nisso não. Além do seu coração, outra coisa, não há nada que possa influenciar. Algo supernatural, algo do tipo, algo tipo diabo, não sei. Eu acredito sim que existe o diabo, acredito que existe céu e acredito que existe inferno. E eu acredito que a maldade vem do inimigo que trabalha no coração do homem. Porque Deus, muitas vezes ele permite que o inimigo toque em nossos corações, em nossa vida, para testar a nossa fé, como ele fez com Jó. Eu acredito que existe sim. Tem muitas opiniões, algumas pessoas disseram que acreditam em diabo, que outras pessoas disseram que não acreditam, as opiniões foram bem divididas, né? E o pastor Alaná vai trazer mais esclarecimentos aqui pra gente. Antes de passar para ele, só quero lembrar você da nossa enquete, né? Quem é o pai da mentira? Liga pra gente e responde, 98633-6215. Você pode levar prêmios muito bacanas aí, que são um oferecimento lá de Ovos Filadélfia, tá certo? Que vão lhe presentear com esses brindes se você participar e responder corretamente a nossa pergunta, tá bom? Mas agora eu quero passar a palavra para a pastor Alaná, que vai trazer mais algumas lições, alguns ensinamentos sobre esse tema de hoje. Pastor Alaná, é com você. Obrigado, Thomas. Deus abençoe sua vida. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui na telinha do canal 7, no canal 24 da TCM, no seu lar, na sua casa, adentrando a sua família, com o intuito de trazer reflexões da palavra de Deus. E hoje é um tema muito interessante, o diabo. Primeiro, a Bíblia diz que ele existe, ele é real, ele é uma pessoa, né? E nele habita o mal. Mas e o mal do mundo? Vem de onde? Vem dele ou vem do diabo? As duas coisas. Quando o Adão pecou, o nosso primeiro pai pecou, ele não só criou um porção de problemas, como as limitações espirituais, psicológicas, emocionais, físicas, muita coisa ruim veio, mas ele conseguiu construir em nós uma natureza pecaminosa, que ninguém nasce bonzinho. Você observe que uma criança, você não precisa ensiná-la a fazer coisa errada. Ela faz sozinha. Dá um trabalho muito grande aos pais a ensiná-la coisas boas. Por quê? Porque o seu coração já é propenso, inclinado, desejoso, se sente ambientado com o mal. Mas a grande questão é, quem é o diabo? O que ele quer fazer? Por que ele quer fazer essas coisas? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que ele não é o opositor de Deus. Não existe oposição ao Todo-Poderoso. Não há um verdadeiro equilíbrio no universo, como a Guerra nas Estrelas do Star Wars, né? A força e o bem, o lado negro, o lado escuro, o yang e a mensagem que existe a verdadeiro equilíbrio entre o bem e o mal. Não é. Deus é Senhor absoluto dos céus e da terra e não há outro, é soberano. Basta um estralar do dedo de Deus para que o diabo deixe de existir. Então ele não é opositor de Deus, ele é o nosso inimigo, ele é o nosso opositor número 1. Mas por quê? Porque já que ele não pode mexer com o Todo-Poderoso, ele vai e ataca aquelas pessoas que Deus ama. Você, a mim. E assim, com o intuito de alcançar, de ferir, de trazer tristeza ao coração de Deus. Mas veja o que é que a Bíblia diz. Olha aí no quadro. Primeiro, o diabo é o inimigo da vida cristã. Esse é o tema. Já vimos que o mundo, foi a semana passada, vimos antes que é o nosso eu, a nossa carne, e agora o inimigo é a vida cristã. Veja o que é que a Bíblia diz. Próximo quadro. Ele é o regente deste mundo. O que é o regente? Ele que administra, ele que cria as ideias, ele que dá o toque nas filosofias, nas ideologias. Por exemplo, o mundo é dos mais espertos, né? Você tem que ser feliz a todo custo, você nasceu para ser feliz, e outras coisas como os fins justificam os meios, a ideologia do mal, e o que é errado é certo, o que é certo é errado. Se você devolver uma carteira cheia de dinheiro, você é considerado de tolo. Numa crise dessa, você precisa pagar suas contas. Achado não é roubado.
Essa é a ideologia. As mulheres lindas, né? Com roupas muito provocantes, expondo seus corpos, porque o que é bonito tem que ser mostrado. São essas ideias, ideologias que o inimigo cria, que faz da mulher um ser objeto sexual somente para isso. Mas veja o que a Bíblia diz. Primeiro, já não falarei muito convosco, isso é Jesus dizendo, porque se aproxima o quê? O príncipe deste mundo, e ele nada tem a ver em mim. João 14:30. Jesus disse isso. O príncipe deste mundo. Veja o outro texto, em 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está, em outras versões de jaz, está enraizado, preso, arraigado ao mundo, ao maligno. O mundo está no maligno, pertence ao maligno. Então, esse é o que o texto diz. Próximo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Veja que o texto o chama de vários sinônimos, mas o que me chama a atenção, o que eu queria destacar a atenção para você, é que engana. Preste atenção. Olha bem para mim. Por que engana? Porque se ele chegar para você e disser assim, ei, eu quero fazer da sua vida a pior desgraça. Eu quero destruir você. Eu quero acabar a sua família. Eu quero desmantelar a sua esperança. Eu quero arruinar. Eu quero deixar você a pessoa lá no fundo do poço. O que é que você faz? Você foge. Não, isso não é para mim não. Dá licença. Então, mas ele quer fazer isso. Para ele fazer isso, ele usa o que ele tem de mais habilidade. É a capacidade de camuflar, de inverter as coisas, de enganar, de trapacear, de fazer as coisas acontecerem do seu jeito, de uma maneira unicamente de distorcer a verdade, para que consiga enganar. O que é uma pessoa enganada? Porque você pensava que era de um jeito, eita, eu fui enganado, porque eu pensei que era de um jeito e é de outro. E esta é a função número 1 dele. Acabar com a sua vida, acabar com a sua família, acabar com o seu casamento. E a proposta não é assim acabar. Ele engana. Mas o fim é este. Veja aqui. Acessos que abrimos para ele, ou seja, portas que deixamos abertas para que ele entre e faça bagunça. Veja os textos. Primeiro, Efésio, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 27, diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. 4, 27. Veja o próximo texto. Primeiro, vida de pecado. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, uma vida de pecado, uma vida envolvida no pecado, está à mercê do maligno. O maligno não só toca, mas dança, brinca e faz o que quiser, porque está envolvido com ele e com as coisas dele. Veja o outro texto. Murmuração. Murmuração é aquela capacidade de reclamar de Deus e achar que Deus é injusto. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração destrói as pessoas. Próximo. Insubmissão ao Senhor. Ou seja, eu sou submisso a mim mesmo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O grande problema é que eu submeto só às minhas vontades, aos meus desejos, ao meu querer. Somente isso. Próximo. Não guardar a palavra de Deus. Veja o que é que o texto diz. Os que estão à beira do caminho, que é a semente, que é a palavra de Deus, são os que ouvem a palavra, mas logo vem o diabo e tira-lhes, rouba-lhes do coração a palavra, para que não suceda bem, crendam, possam ser salvos. É incrível, meus amados, uma capacidade que ele tem de roubar. Lá em João 10:10 diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. É aplicado ao diabo, com certeza. Mas o texto está falando justamente do pastor mercenário. Mas é aplicável completamente ao diabo, porque o diabo tem essa função de roubar, de matar e destruir. Próximo. Terceiro, como podemos resistir a ele?
Como? O que fazer? Armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Continuando, pode passar para a próxima tela. Para que possais estar firme contra as astutas, o quê? Ciladas ou armadilhas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É interessante que o texto nos desafia a termos essa armadura para ficarmos livres da cilada, da armadilha do diabo. Sabe o que é a armadilha? É que é aquela coisa que ele coloca lá e não precisa ficar lá. Depois ele passa para ver se pegou alguma coisa. E tem muitas armadilhas. E como se vê livre delas? Pela palavra, se vestir da armadura, o capacete da salvação, o cinto da justiça, palavra da verdade, que é a espada do Espírito. Enfim, essa é a armadura de Deus. Próximo. Não se embriagar com nada. Veja o que é que Pedro diz. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe que o texto diz que quando nós não estamos sóbrios, e às vezes a gente só pensa que embriagado é só com bebida alcoólica, a gente se embriaga com a paixão, com um desejo, com uma raiva, uma decepção, uma doença, uma enfermidade, um desemprego, uma crise financeira, uma crise conjugal, um problema com o filho, com a filha. Aquilo é que me tira da minha sobriedade, me deixa embriagado, e isso é uma porta aberta para que Satanás entre e apronte desgraça na minha vida e na vida da minha família. Veja o próximo texto. Não viver na mentira. Vocês são filhos de seu pai. Olha só, o diabo. Querem satisfazer os desejos do seu pai. Quem é o seu pai? O diabo. Continue. Ele é um assassino quando começou e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Observe que ele é um assassino, então ele veio para matar mesmo. Próximo. Quando ele fala a mentira, está fazendo o que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e é o pai da mentira. Olha a resposta do enquete aí, ó. João 8,44, pode olhar na sua Bíblia. A resposta do enquete de hoje. Você pode pegar aqui, ó. A resposta. Ele é o pai da mentira. Por quê? Ele se especializou nessa arte de mentir. Ele mente como se fosse verdade. E todo mundo acredita, porque a função dele é essa. Se ele disser que quer lhe pegar e quer lhe destruir, quer lhe fazer o mal, você foge. Na linguagem moderna, você vaza, você não quer nem saber, conversa com ele. Mas o que ele faz? Ele usa da astúcia, da mentira, do engano, do engodo, para conquistar você e de repente você está fazendo o que ele quer. E, veja só, submeter-se à vontade de Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, eu estar submisso não à minha vontade, aos desejos da minha carne, meus impulsos, mas à vontade de Deus. Próximo. Quarto e último. Qual o destino dele? Veja o que é que a Bíblia diz. Lá em Mateus 25:41. Então o Senhor naquele dia dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para quem? Exatamente. O destino dele é este. Ele sabe disso. Ora, eu que sou mortal, limitado, falho, pecador, pequenininho, não sou nada, sei disso. E ele, que é muito capaz, tem certos recursos que eu, ser humano, você, ser humano, não tem, ele tem. Ele sabe disso também. E o destino dele é o fogo que arde eternamente e a destruição. E Apocalipse, capítulo 20, verso 10. E o diabo, que enganava, olha aí, enganava, foi lançado do lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e os falsos profetas, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ele, sem dúvida, é o inimigo número 1 da sua vida com Deus, da sua paz e da sua verdadeira felicidade. Ele coloca na sua mente que você nasceu a ser feliz a todo custo, mesmo que isso decepcione seus amigos, parentes, familiares e a Deus, porque você nasceu para ser feliz. A Bíblia me mostra que eu serei feliz na medida que eu cumpro a vontade de Deus. Por isso, nós vimos os 3 inimigos da vida cristã.
O meu eu, a minha carne, os meus desejos, o meu coração perverso, o mundo, que é orquestrado por ele, a sua filosofia e sua ideologia, e ele, que está por trás de tudo isso. Ora, um coração como o meu, como o seu, inclinado para o mal, que gosta de lama, de sujeira, de coisas imundas. Um mundo cheio de coisas imundas e orquestrado, trabalhado, incentivado pelo próprio Satanás. Como se ver livre disso? A vossa fé em Cristo Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo. A fé em Cristo Jesus. A pessoa bendita de Jesus habitando em nosso coração. Por isso Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo os próprios desejos deste mundo ou de Satanás, mas que faz a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Usar crack é bom, não é? É bom. É bom? Se ruim, a pessoa não usar. É tanto prazer que quanto mais você tem, mais você quer. Na base ganha 25, 30 por dia, né? Crack é um negócio que não só dá prazer ali, não. Dá prazer a qualquer um que fuma. Agora só que a pessoa até quando termina se arrepende. Você se arrepende de ter começado a usar? Vai me arrepender muito tempo. Me arrependo até hoje de Deus ter saído nesse caminho do Senhor. Eu tô 3 filhos, você pode até ter uma filha ainda, mano. Você pode até minha filha. É minha filha, tá ligado? Sabe, o crack destrói a vida? A vida? Destrói tanto a vida do que tá usando como quem tá não tá usando. Ela passa por mim se paguetar. É o que passava desconhecido, tá ligado? A droga acabou com sua família. Tudo acabou com minha vida. Se você pudesse voltar atrás, você voltaria? Que eu digo, mano, que quem não usa nunca tem usado. Se o cabra não conhece, não é desse tempo. Batista em Mossoró. E eu estou aqui para convidar você, galera adolescente dessa cidade tão querida, a estar participando conosco nas quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos uma programação especial, temos um ministério chamado Rede 3D, que é o Ministério de Adolescentes. Rede 3D é uma rede que a letra D significa exatamente
decidir, divergir, dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é um trabalho em que está voltado para o público entre os 12 aos 17 anos, a turma adolescente, em que numa linguagem bem contextualizada para ele, nós vamos estar falando da palavra de Deus, o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus para a sua vida. Vem estar conosco, será um prazer recebê-los aqui e que Deus abençoe a sua vida. Esperamos por você. Venha fazer essa rede todas as quintas-feiras às 19h30 na Segunda Igreja Batista em Mossoró. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Às 19h30 aqui na CBM tem o nosso Rede 3G. O nosso Rede 3G. E você é o nosso convidado. Você está convidado aqui. Nós esperamos você. Esperamos você aqui. Vem! Ok, estamos de volta no nosso programa Palavra Viva e estamos começando mais um quadro PGM na TV, sempre com esse time maravilhoso, como vocês podem ver aqui no nosso estúdio. Temos o Rubem Josinaldo, está sempre nos ajudando aqui, temos a Riane também e hoje nos dando a alegria da sua presença, o nosso querido irmão Vladimir. Sejam muito bem-vindos e vamos começar o nosso PGM, ok? Lembrando que temos uma enquete, hashtag Palavra Viva CBM. E a pergunta da enquete é: olha aí na sua tela, quem é o pai da mentira? Então manda lá a sua resposta e você vai estar participando conosco do nosso programa. Vamos para o texto de hoje do nosso PGM na TV. Acompanhe aí na tela. 1 Pedro 5:8. Olha só que texto. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Minha gente, que texto, hein? 1 Pedro 5:8. E eu quero lançar aqui, primeiramente, a pergunta que não quer calar, pergunta tema, porque o texto aí falou sobre o diabo, que é inimigo de vocês, ou seja, o povo de Deus. Pergunto, quem é o diabo? Que é o mesmo ser para Satanás. Quem é esse ser pessoal? O diabo, Satanás, ele é o inimigo, como diz a palavra, inimigo do povo, né? Da criação de Deus. Aquele que Deus escolheu fez com a própria mão, né? E soprou nele o fôlego da vida. O diabo é o inimigo direto do povo. Muito bem. Alguém mais quer acrescentar? É interessante só a gente acrescentar o que até o pastor Lanar colocou no outro bloco, né? Que ele não é o inimigo de Deus. Verdade. Ele é o nosso inimigo, né? Ele não mede forças com Deus, ele não tem nenhum poder disso. Mas ele é sim, né? O inimigo do povo de Deus. E a Bíblia ainda diz assim, que a gente não luta contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra o diabo, é a nossa luta. Na própria Bíblia, quando o Senhor estava na terra, que quando aparecia a oportunidade do Senhor se deparar com alguns possuídos por Satanás, a primeira atitude do Satanás era cair no chão e pedir ao Senhor misericórdia. Assim, a menção de Satanás com Jesus é submissa, bate os pés do Senhor. Muito bem, muito bem. Olha só que belíssimas respostas, porque muita gente até diz, o diabo não existe, né? Isso é fábula, isso é mito, mas a Bíblia diz que o diabo é uma realidade. Uma outra pergunta em relação ao nosso texto, né? O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, olha, sejam sóbrios e vigiem. É assim que começa o texto de hoje. Mas aí eu pergunto, quando ele diz sejam sóbrios, ele está falando o quê? De não se embriagar com alguma bebida alcoólica? Ele está falando de não se envolver com drogas, com entorpecentes? O que é que ele quer dizer com sejam sóbrios? E ainda, dentro dessa pergunta, ele também diz o seguinte, vigiem, fiquem vigilantes. Isso significa ser sóbrio e vigiem. Interessante essa pergunta, pastor, porque quando a gente fala nessa palavra sóbrio, a primeira coisa que vem em mente é essa questão que você colocou, de estar com o seu corpo embriagado
ou entorpecido com alguma droga, alguma coisa assim. Mas o sóbrio que a palavra de Deus fala aí, que ele fala, é um estado de equilíbrio emocional, espiritual e também de consciência. Porque ele fala mais na frente, sede sóbrio, porque o vosso inimigo, então tenha consciência de que você tem um inimigo e que ele está ao seu derredor. Então é uma sobriedade espiritual, emocional e de conhecimento, de consciência de que você tem o povo de Deus, tem um inimigo, como o Riano mesmo falou há pouco tempo, que o pastor Leonardo tinha dito aqui, não é inimigo de Deus, mas é inimigo da criação de Deus, da criatura, do homem. Na palavra de hoje, fique esperto, né? É verdade. Que Satanás ele monta a armadilha toda hora e se a gente não estiver esperto, cai. É verdade. Estar vigilante é justamente estar atento, não é? O vigilante, o vigia faz o quê? Está atento a tudo que está ao redor para não ser pego de surpresa. E esse atento tem a ver com consciência, né? Um Sim. estado de consciência, ou seja, um estado de sobriedade e que você tem conhecimento do perigo que está ao seu redor. Esteja ligado, esteja atento, esteja sóbrio, com um equilíbrio mental, espiritual, para você estar preparado para as investidas do inimigo. E eu diria, até acrescentaria um pouquinho mais, o estar sóbrio também e vigilante, estar preparado, ter conhecimento na palavra de Deus. Como é que você vai estar vigilante e atento se você não tem conhecimento de qual é o perigo que você pode passar? Então, você tendo conhecimento da palavra de Deus, você vai estar preparado. Você vai estar pronto, até quanto mais conhecimento nós temos da palavra de Deus, nos momentos de decisões que nós temos, nós com certeza seremos influenciados a tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus, porque nós temos conhecimento da palavra de Deus. Muito bem. E o texto diz claramente, olha, o diabo, que é inimigo de vocês, ele anda ao derredor, rugindo como um leão. Aí pergunto, né? Vamos dar uma paradinha aqui e pensar, peraí, primeiro, inimigo de vocês, né? A gente sabe que a palavra Satanás, né, o significado original dele é adversário. Então Pedro aqui está dizendo que é inimigo do povo de Deus. Mas também faz uma comparação dizendo que é como um leão. Como é que se explica isso? Como é o diabo como inimigo e por que ele é comparado a um leão? É interessante que ele é comparado ao leão, porque o leão é justamente esse animal que fica, não é, esperando a sua presa. Ele fica ao redor da sua presa, esperando o momento certo para dar o bote. Por isso que fala vigie, fique atento, porque ele vai estar ali ao seu redor procurando o momento exato. Então, a brecha que você der, o espaço que você der para atacar. Não é? E não atacar simplesmente assim, de uma forma mansa, mas o leão, né, é o símbolo dessa ferocidade, desse que ataca para matar, para destruir. E Mariane, eu vou além. Sim. Assim, o Senhor, conhecendo a nossa fragilidade e a voracidade do inimigo, Satanás, pelo amor que ele expressa a nós, ele põe esse contexto, nós como indefeso, na boca de um leão querendo devorar. Sim. Se nós nos afastávamos do nosso pastor, que é Deus, Satanás como leão, como uma fera, qualquer ser humano está perdido, porque Sim. Deus sabe da capacidade de Satanás. Por isso que ele nos adverte num grau assim elevado de perigo. Isso. Não, interessante aquilo que Vladimir estava falando também, sobre a questão da palavra. Aí me veio à mente, como é que Jesus, que foi tentado por Satanás, não é, conseguiu se livrar de Satanás? Justamente com a palavra de Deus. Ele, alimentado por essa palavra, ele rebatia o diabo com a palavra. E a gente precisa estar também, não é? Alimentado com essa palavra. Com certeza. Semana passada nós vimos aqui no nosso PGM na TV sobre o mundo. Hoje estamos vendo sobre o diabo, sobre Satanás. Aí eu pergunto, qual é a atuação do diabo, de Satanás, neste mundo? Olha só, pensando sobre isso, primeiro que como a gente já viu semana passada, nós entendemos que, como também o pastor já falou aqui anteriormente, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo, o mundo como um todo, em si, ele já está naquilo que é contra Deus. Né? Ora, Jesus ele mesmo falou, quando alguém chegou para ele e falou, mestre, e ele falou assim, por que você me chama de bom se só há um que é bom, que é Deus? O próprio Jesus falando isso.
para ele. Então, Deus, ele é bom, ele é completamente bom. Então, tudo que há de mal é o que é contra Deus. Então, o diabo, ele atua facilmente nisso. Qualquer coisa que vá contra Deus. E interessante, uma coisa que eu gosto de pensar, por muitas vezes, a gente encontra muitas pessoas que colocam a culpa no diabo. Ah, eu tropecei no meio da rua, foi o diabo. Ah, não deu certo, esse mês eu não fiz isso, foi o diabo. E a gente não leva em consideração que nós temos a natureza pecaminosa em nós. Eu até imagino que por muitos momentos, às vezes, a gente está na consequência do nosso pecado, colocando a culpa no diabo, e o diabo talvez esteja só olhando assim, não fiz nada, foi só ele. Né? Porque como a palavra nos fala em Provérbios também, nós colhemos do fruto que a gente semeia também. Então o mundo jaz no maligno, o mundo já está no maligno, tudo aquilo que é contra Deus. Ok, Vladimir, muito bem. Agora vamos para o nosso Pipoca. Você acompanha aí na nossa tela o Pipoca, esse acróstico Pipoca. E a primeira pergunta, qual é o pecado a ser evitado na temática e no texto de hoje? Não estar sóbrio e não vigiar. Brincar. Achar que ele tem um limite que pode ir até... Eu posso brincar com o pecado ou com o inimigo até tal limite. Eu acho que esse é o pecado a ser evitado. E até acho que também diminuir esse tamanho do inimigo, né? Como a gente falou, algumas pessoas acham que o inimigo Zombar. não existe, não é? Que ele não está aí. E esse texto está dizendo que ele é um leão que está ao nosso redor. Então, não levar em consideração que ele é esse leão que pode tragar, que pode destruir, é um pecado a ser Verdade, assim complementando, pastor, ele é o nosso inimigo, bem claro. Ele não é inimigo de Deus de forma nenhuma. Nosso Deus, digamos assim, ele não é par, ele não digamos assim, ameaça para nosso Deus. Sim para nós, criatura de Deus e filho de Deus. Ok, muito bem, Josinaldo. Agora eu pergunto, o ID indivíduo ou exemplo a ser seguido nesse texto? O exemplo a ser seguido é justamente o que o próprio texto nos fala, né? Ter sobriedade, vigilância, estar atento, porque o inimigo ele é astuto. Como Riane colocou, que ele vai como um leão que está ao nosso derredor e qualquer oportunidade, qualquer brechinha, ele vai procurar nem que seja colocar uma unha para lhe dar um arranhão. E aquele arranhão ali pode chegar a inflamar, se você não cuidar. Então, andar com sobriedade, andar com cuidado, com consciência do que você está fazendo da sua vida. Eu ainda acrescentaria mais uma coisa na fala de Rubens. O exemplo a ser seguido é Jesus. Jesus, ele era preparado em todo o tempo. Mas por quê? Porque ele investia tempo também com Deus. A gente vê vários relatos em que Jesus passava o dia inteiro no ministério, pregando a palavra, curando enfermos e tudo. E tinha um momento, há diversos relatos assim, de que Jesus falava para os discípulos, vão para ali. E ele saía e passava a noite, que ele estava muito cansado, ele passava a noite em oração. Então, um exemplo a ser seguido, Jesus, ele se preparava, ele estava ali pronto. Ok, agora... vigilante, não é? Sim. Rapidamente, promessa a abraçar. A promessa a abraçar é justamente não ser tragado, não é? Pelo diabo, não ser tragado por esse leão. Quando eu estou sóbrio, quando eu estou vigilante, quando a palavra de Deus habita em mim, quando eu tenho Cristo como meu exemplo, eu não sou tragado. E essa é uma promessa maravilhosa. Com certeza. E diante disso, obra a fazer. O que é que vocês dizem? Obra a fazer é você estar vigilante, é você estar atento, fundamentado na palavra. Está esperto. É verdade. Está atento, né, José? Atento. Com certeza. Qualquer armadilha, ops. Com certeza. Gente, se nós pudéssemos resumir aqui o conhecimento geral do que a gente discutiu aqui, do que a gente viu nesse texto, o que é que nós resumiríamos em uma frase? O que é que vocês diriam? Está fundamentado na palavra do Senhor e entender quem você é, entender quem Deus é e entender que também tem um inimigo. Verdade. E que o inimigo é inimigo nosso, inimigo do povo, não é inimigo de Deus. E que ele existe, ele é real e que não se deve brincar com ele e nem subestimá-lo. A nós, como seres humanos. É interessante que eu me lembrei como o pastor costuma dizer, a gente não pode brincar de ser crente, de ser cristão, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo, de ser esse adversário, de ser um leão que quer nos tragar. E só complementando, que assim, nós não devemos perder o sono
Por queira tudo isso. Porque a palavra nos garante que o Espírito Santo que habita em nós é que nos protege. Isso. Mas se nós desviarmos a palavra de Deus, aí sim. O salmista diz uma coisa interessante, que ele diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, é quando, até o Vladimir falou aí há pouco, é o conhecimento da palavra. Eu guardar. Guardar não é ficar comigo, mas é tê-la na minha vida, no meu conhecimento, na minha mente. Então, para quê? Para que eu não peque. A obediência é guardar. A obediência. Me leva à obediência. É verdade. O conhecimento da palavra. Uma coisa, Rubem, a gente ficar sabendo de todas essas coisas, o conhecimento adquirido. Outra coisa, querido ouvinte, você que nos dá o privilégio da sua audiência, é como aplicar isso na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A aplicação de hoje, o texto está claro. É ser sóbrio, é vigiar, estarmos atentos. Foi o que nós aprendemos hoje e é o que vamos também aplicar. É isso aí, nós terminamos mais um PGM na TV. Queremos agradecer os nossos queridos colaboradores aqui presentes. Foi muito boa a discussão hoje. E queremos agradecer a você também que nos assiste, que nos dá a alegria da sua audiência. Lembrando que o programa não acabou. Fica ligado aí, não muda de canal. E lembrando que você manda lá a hashtag Palavra Viva CBM com a seguinte pergunta, dá a sua resposta. Quem é o pai da mentira? Você sabe quem é? Então dá lá a sua resposta. Quem é o pai da mentira? E ligue, tá aí o número na tela, 98-633-6215. 98-633-6215. Participe e vamos que vamos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique conosco. Aqui quem fala é pastor Alan George, da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E eu estou aqui para convidar você, galera adolescente dessa cidade tão querida, a estar participando conosco às quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos uma programação especial, temos um ministério chamado Rede 3D, que é o Ministério de Adolescentes. Rede 3D é uma rede que a letra D significa exatamente decidir, divergir e dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é um trabalho em que está voltado para o público entre os 12 aos 17 anos, a turma adolescente, em que numa linguagem bem contextualizada para ele, nós vamos estar falando da palavra de Deus, o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus para a sua vida. Venha estar conosco. Será um prazer recebê-los aqui e que Deus abençoe a sua vida. Esperamos por você. Venha fazer parte dessa rede todas as quintas-feiras às 19h30 na Segunda Igreja Batista em Mossoró. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Às 19h30 aqui na CBM tem o nosso Rede 3G. Nosso Rede 3G. E você é o nosso convidado. Você está convidado aqui. Nós esperamos você. Esperamos você aqui. Vem! Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa Palavra Viva. Você acabou de conferir aí o PGM ao vivo, o pequeno grupo multiplicador direto na sua casa. Olha que privilégio, né? Você tem de participar de um pequeno grupo aí no conforto da sua casa, no seu sofá, enquanto assiste o programa Palavra Viva. Gente, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a você que esteve conosco esse tempo inteiro, né? Até agora aí nos acompanhando. Muito obrigado por nos assistir, por estar prestigiando esse programa e nós contamos com você para que esse programa continue acontecendo, com a sua participação, com a sua audiência aí do outro lado, que você divulgue também para os seus amigos, para todo mundo, né, sobre o nosso programa Palavra Viva, tá bom? Nós contamos com você para isso. E eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas muito especiais que participam do nosso programa, que falam conosco, que sempre estão nos assistindo, né? Quero mandar um abraço para o irmão, o carteiro lá da nossa igreja. Ele passa lá na igreja, falou com o pastor, falou com Jéssica lá, que assiste o programa, que adorou o programa. Então a gente quer mandar um abraço para você aí que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida grandemente, tá certo? Quero mandar um abraço também para minha família, todo mundo lá em casa está assistindo, a minha avó,
meu tio, todo mundo tá lá no sofá assistindo, as meninas, Sinádia também, Ana Júlia, Ana Sofia, tá todo mundo conferindo o programa, então quero mandar um abraço para você, minha avó Dora, meu avô João, tio Alex e todo mundo que estiver aí também assistindo nosso programa, muito obrigado. Quero mandar um abraço também para Cleide e para o Celso, que não perdem um programa, estão lá sempre assistindo nosso programa. Deus abençoe vocês, continuem assistindo, tá certo? Toda segunda-feira aqui na TV Mossoró. E também para Cláudia e Betson, que não perdem também nenhum programa, sempre estão aí do outro lado nos assistindo. Também quero mandar um abraço para Lucas, Larissa, todo mundo aí, Lissa, Jonas, um abraço para Vladimir também. Enfim, gente, é isso. Que Deus abençoe vocês. Nosso programa está terminando, certo? E só para deixar para você aqui a resposta da nossa enquete. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. A gente viu hoje, né? Pastor Alaná falou isso no quadro mais cedo. Então você que participou está concorrendo aos prêmios. Não sei se tem como mostrar aí. Que vão de brinde para você que ganhar o nosso sorteio aí. Dos ovos Filadélfia, eles que estão oferecendo para você esse DVD do Cidade Viva, esse CD aí do Jonathan Fonseca e essa Bíblia Sagrada, tá bom? Eu quero também mandar um abraço a todo mundo que faz aí ovos Filadélfia, muito obrigado por nos ajudarem aqui no programa. É isso, gente, que Deus abençoe vocês. Quero mandar um abraço para nossa equipe técnica também. Toda segunda-feira eles estão nos apoiando, né? Estão aqui trabalhando duro para esse programa ir ao ar. Então um abraço a todo mundo da equipe técnica que está aqui. Muito bem, Luciano. Muito bem. Palmas para todo mundo aí. Que Deus abençoe. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Até lá.